Nós vamos fazer uma leitura aqui do versículo 27 ao 34. Atos, capítulo 16, 27 ao 34. Eu devo confessar que esse é um dos textos que eu mais aprecio nas Escrituras Sagradas, aquilo que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles estavam numa missão, quando eles estavam numa viagem missionária. Então essa é a segunda viagem missionária que Paulo faz, e isso acontece então enquanto ele pregava ali na cidade de Filipos. Então, Atos 16, versículo 27 ao 34, diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Feche seus olhos, faça uma rápida oração a Deus e peça, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, ela venha a fazer sentido para mim. Que Teu Espírito Santo me ajude não só a entendê-la, mas aplique essa palavra em meu coração. Faça essa oração ao Senhor. Senhor, em nome de Cristo, o Senhor, Pai, que inspirou esta palavra a homens que o Senhor mesmo escolheu, e que ela está aqui, Pai, cada palavra aqui escrita foi ordenada pelo Senhor para a nossa edificação, e que Teu Espírito Santo nesta noite aplique esta palavra inspirada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele tem como companheiro um homem muito crente, um homem muito sério, muito estudioso da Bíblia, chamado Silas. Então eles chegam à Europa, eles vão até a Europa, numa cidade chamada Filipos. E ali em Filipos, então, eles começam a pregar o Evangelho. E uma mulher, então, enquanto eles estavam ali à beira do rio, eles chegam na cidade de Filipos, eles estavam ali à beira do rio, e Paulo e Silas começaram a orar, a cantar, como eles costumavam fazer, e essa mulher Lídia ouviu, e o Senhor então a trouxe à fé, e ela hospedou esses missionários ali nessa cidade, na sua casa. E Paulo e Silas então começaram a andar por aquela cidade, pregar o Evangelho, e certo dia uma jovem, e o texto bíblico aqui em Atos 16 fala que era uma jovem que fazia adivinhações. Então era como aquelas pessoas que a gente vê que lê a sorte, lê a mão, joga as pedras, os búzios, lê a carta. Era uma jovem dessa. E a Bíblia deixa claro que essa jovem fazia isto, adivinhava então as coisas da vida das pessoas, porque ela possuía um espírito maligno, ela era tomada por um espírito maligno. E Paulo então fala a esse espírito que saia dessa moça, e esse espírito então a abandona. E alguns homens então que lucravam com essa situação dessa moça,
eles então levam Paulo e Silas para a justiça, julgam Paulo e Silas, eles são açoitados em praça pública e jogados na cadeia, sem qualquer piedade. Paulo e Silas então agora se encontram na cadeia. Meus irmãos, que situação! Hoje eu estava pensando, puxa vida, o que passaram esses missionários quando foram ali pregar a palavra de Deus e de repente acontece algo tão terrível na vida deles. É uma situação que pode tirar a alegria de qualquer um, talvez você e eu mesmo. Coisas muito mais comuns no nosso dia a dia, coisas muito mais simples, nós já perdemos a nossa paz, nós já perdemos a nossa alegria. Às vezes, coisas banais, porque alguém não fez a sua comida preferida, ou porque aconteceu alguma coisa no seu trabalho, você já perdeu a paz, já perdeu a alegria. E eu pensando sobre isso hoje me aconteceu uma questão, e eu estava até falando aqui para os meus irmãos que estacionei em certo lugar, e uma senhora veio e bateu no meu carro. Tanto é que o meu carro, as duas portas ali não abrem mais, né? Bateu no meu carro. E na hora a gente fica chateado, triste. E eu comecei a pregar esse texto para mim mesmo, né? Comecei a pregar esse texto para mim mesmo. Cheguei em casa e comecei a pensar no texto que eu ia trazer para a igreja, e eu comecei a pensar desses irmãos, Paulo e Silas, que estavam ali na cadeia, foram jogados e acorrentados ali, passaram uma algema nos pés dele, com as costas toda marcada, toda cortada, sangrando, ninguém teve piedade deles, foram jogados ali de qualquer jeito, e eles fizeram algo que me deixou impressionado. A Bíblia fala ali no versículo 25 desse texto, que ali mais ou menos à meia-noite, por volta da meia-noite, em vez de eles estarem amargurados, reclamando da vida, como as coisas acontecem só com eles, às vezes a gente pensa assim, puxa vida, todo mundo se dá bem, e quando chega a minha vez, parece que as coisas acontecem só comigo, e o versículo 25 diz que eles então oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, isso é de envergonhar a gente. E eu comecei a pensar sobre isso e comecei a agradecer a Deus. Senhor, essas coisas não são nada, porque o Senhor tem cuidado de mim. Quanto tempo nós perdemos em reclamar a respeito da vida, em reclamar a respeito das coisas, sendo que Deus tem algo muito melhor para nós. Eu fico imaginando então, esses dois homens ali, se eles tivessem dito, puxa vida, nós saímos do nosso país, nós entramos aqui na Europa, maior sacrifício, Deus mesmo então, numa visão, mostrou para Paulo que nós precisávamos vir para cá, foi orientação do Espírito Santo, eu só fiz aquilo que Deus mandou, e agora eu estou aqui nessa situação, e se entregar então uma autocomiseração, ou seja, dó de si mesmo, se entregar a uma reclamação, a uma murmuração, não teria acontecido o que aconteceu na vida desses homens. O Senhor se utilizou daqueles homens para que pudesse alcançar uma família inteira. Quantas pessoas estão ao nosso redor nos observando, e quando acontece aquilo que acontece com todo mundo. Todo mundo é acometido por situações dessa vida que não são agradáveis, que a gente não espera, que a gente começa, se a gente não prestar atenção, a gente como crente, começa a sentir dó da gente mesmo, e começa a murmurar, e a nossa murmuração finalmente é contra Deus. E pessoas estão ao nosso redor observando o que eles vão fazer de diferente da gente, como eles reagirão diante dessa situação, o que eles têm diferente, que nós possamos então observar e sermos abençoados. Então, se Paulo e Silas tivessem se calado, tivesse reclamado, o Senhor não teria feito o que fez, e trouxe a fé, não só um homem, mas toda uma família se rendeu
aos pés do Senhor, porque aqueles homens decidiram em seus corações que Deus sempre é abençoador, que Deus sempre é presente, seja qualquer que seja a circunstância, Deus sempre está ali. Irmãos, quando a gente vê então a mão poderosa do nosso Deus intervindo aqui, como a gente vê nesse texto que você tem diante de si, a Bíblia, intervindo de forma miraculosa naquela prisão escura, suja, sombria, apavorante, onde certamente eles estavam junto com homens criminosos, bandidos, ladrões e assim por diante, e o Senhor então, poderosamente, Ele intervém naquela cadeia, e Paulo e Silas, as portas se abrem, por causa de um terremoto. O Espírito de Deus provoca isso, e eles são soltos ali. E quando o carcereiro, ele é despertado por esse barulho, ele vê então que a sua cadeia, que ele achava tão segura, se abriu. Certamente os prisioneiros tinham ido embora, e ele teria que responder diante das autoridades por aqueles prisioneiros. E ele não iria responder um processo. O que ele iria responder é vida por vida. Então certamente ele iria morrer pela mão das autoridades ali. E ele decidiu fazer isso primeiro. Ele decidiu se matar. Um homem desesperado, ele decidiu se matar. Então no versículo 28, a Bíblia diz, quando o carcereiro, no versículo 27, decide se suicidar, puxa da espada e vai se suicidar, supondo que os presos haviam fugido. No versículo 28, a Bíblia diz, mas Paulo bradou em alta voz, Paulo deu um grito, dizendo, não te faças nenhum mal, não faça isso, que todos aqui estamos. Irmãos, e há uma mensagem ali. Aquele homem percebe que algo diferente estava presente na vida daqueles dois missionários. Mas não precisavam ser dois missionários. Duas pessoas ali que criam em Jesus, e havia algo diferente. E ele então faz uma pergunta, eu quero falar rapidamente sobre isso, que está aqui no versículo 30, depois trazendo-os para fora, ele faz uma pergunta que é algo de extrema importância na vida de todos nós. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Talvez ele estivesse esperando uma resposta de que pudesse fazer algumas coisas, pudesse alcançar a sua salvação pela realização de alguns atos, de algumas obras. Mas não foi essa a resposta dos missionários. Eles dizem simplesmente, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Porque o fazer já foi feito. Jesus Cristo já fez. Se existia algo para ser feito, de fato existia. Foi feito pelo Filho de Deus. Mas não é o momento ainda de explicar isso. Paulo faz um resumo condensado do Evangelho. Ele resume toda a boa nova do Evangelho apenas em uma frase, dizendo, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua casa. Irmãos, eu quero meditar rapidamente. O versículo 30, ele diz assim para nós, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O texto não nos informa a respeito do tipo de vida religiosa que aquele carcereiro levava, né? Mas a gente observa aqui que ele é um homem sem esperança. Ele é um homem sem esperança. Nós observamos aqui que possivelmente ele vivia para o seu trabalho. Ele precisava viver para o seu trabalho. Ou ele era muito responsável, ou ele tinha muito medo do seu patrão. Porque quando algo saiu errado no seu trabalho, na sua atividade, ele desesperou.
Ele perdeu todas as expectativas, as perspectivas da vida e tenta então tirar a sua própria vida. Meus irmãos, por pouco esse homem não comete um suicídio, mas ele ouve uma mensagem maravilhosa. Veja aí o versículo 32. Apesar de que os missionários começam a falar a respeito do Evangelho numa frase: crê no Senhor Jesus, você não precisa fazer nada, Jesus Cristo já fez, creia. O versículo 32, a Bíblia diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus. Lhe pregaram a palavra de Deus. Talvez aquele homem pudesse dizer: mas como assim crer? Como assim só preciso crer? E aí então eles pregaram a palavra de Deus àquela pessoa, e ele ouve essa mensagem que é decisiva para a sua vida. Veja que o texto fala, no versículo 32, que a palavra de Deus foi pregada, e no versículo 33, lá no finalzinho, diz assim: a seguir foi ele batizado, na calada da noite, madrugada. O versículo 25 fala que quando essas coisas aconteceram, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores, era cerca de meia-noite. Então isso é na calada da madrugada. Agora, hoje em dia, meia-noite é um horário ainda que o pessoal está todo circulando na rua, né? Nós temos luzes para todo lado, mas não era assim antigamente. Meia-noite era madrugada, não havia nada na rua, escuridão total. E nesse momento, esse homem que ouve a palavra do Evangelho, um homem sem esperança, um homem que não tinha perspectiva na sua vida, um homem que rapidamente decidiu se matar por questões do seu trabalho, ele ouve uma palavra de esperança, ele ouve o Evangelho, e a Bíblia fala que ele foi batizado na madrugada. Que diferença, meus irmãos, desse homem, de algumas situações que Paulo e Silas e outros missionários chegaram, pregaram o Evangelho. O caso de Lídia mesmo, à luz do dia, ouviram à luz do dia, aceitaram Jesus à luz do dia, então foram batizados à luz do dia, com outras testemunhas. Mas nós vemos aqui algo dramático, porque esse homem foi batizado na calada da noite, na madrugada, na escuridão. Assim como a sua alma estava na escuridão, agora encontra a luz. O Senhor Jesus fez algo tremendo e maravilhoso. Irmãos, nós temos também pessoas que estão ao nosso redor, dentro da sua casa, quem sabe, no seu ambiente de trabalho, pessoas que convivem com você, pessoas que você conhece, sejam parentes, amigos ou não, que talvez você nem saiba, que também vivem no desespero, que também vivem sem a esperança, que também precisam ver em você e ver em mim algo diferente, uma reação diferente quando os problemas e as dificuldades da vida se abatem. São nesses momentos, meus irmãos, são nessas caminhadas da vida, nessas situações da vida, que você vai provar que aquilo que você diz crer tem sentido. O Evangelho muitas vezes é acusado por causa de nós, como seguidores deste Evangelho, de ser algo sem aplicação, sem sentido. Enquanto nós lemos na palavra de Deus que a Bíblia diz que nós devemos fazer assim, às vezes nós não estamos fazendo, e as pessoas que estão ao nosso redor observam isso, e elas não fazem esta pergunta, que é uma pergunta decisiva para a fé: o que eu posso fazer? Me explique a respeito disto, para que eu também seja salvo. Porque talvez, muitas vezes, em nós mesmos, elas não veem as evidências da salvação. Elas não veem a luz de Cristo brilhando em nós. Muitas vezes nós reagimos do mesmo modo que elas reagem. Nós blasfemamos do mesmo modo que elas o fazem. Nós amarguramos a nossa alma do mesmo modo. E aí não transmitimos esperança.
para que as pessoas possam realmente entender que há só um caminho, aquilo que nós ensinamos aqui às crianças nessa noite, quando Jesus Cristo fala que eu sou o caminho, que eu sou a verdade e que eu sou a vida. Será que a gente crê realmente nisso? Será que a gente crê de fato nisso? Lá em Efésios capítulo 2, melhor dizendo, né? Nós temos um texto da palavra de Deus, porque muitas vezes você tem pessoas do seu lado que acham que estão seguindo para o céu. Elas estão como esse carcereiro, elas precisam de esperança, elas precisam de orientação, elas precisam de direção, mas elas ainda estão enganadas, elas acham que precisa fazer alguma coisa. Elas acham que precisam praticar algumas coisas para que Deus lhes seja favorável. Então, se você pergunta a elas, não, mas eu ajudo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, mas eu vou para o céu porque eu frequento aquela igreja, ou eu faço tal coisa. E às vezes elas estão próximas de nós e precisam ouvir, como o texto fala aqui, olha, a pregação da palavra de Deus. E Efésios 2, versículos 8 e 9, um texto que foi escrito pelo próprio Paulo, que aqui estava pregando, diz para nós assim, que pela graça nós somos salvos. E a fé é essa instrumentalidade, por meio da fé. E isso não vem de nós. É o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Então muitas pessoas, elas estão sem esperança, elas não entendem, porque há um vazio sempre presente em seu coração, por mais que elas tentem ser melhores, por mais que elas tentem ajudar o outro, elas não entendem, porque esse grande vazio no seu coração, essa desesperança que se abate vez por outra, por mais que ela tente afogar isso em muitas diversões deste mundo, ela não entende, porque aquilo não sai do seu coração. E nós precisamos dizer, o único caminho é o Senhor Jesus. É Ele. E a fé é esse instrumento que Deus nos dá para que nós possamos crer que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para a salvação da nossa alma. Isso foi decisivo para aquele homem e ele acreditou nisto. E ele creu nisto. E pelas escrituras sagradas, Paulo e Silas o convenceram dessa verdade. O Espírito Santo abriu seu coração e ele creu no Senhor, porque a evidência é que esse homem foi batizado ali naquela mesma noite. A sua fé certamente impressionou aqueles missionários. Eles não esperaram o dia seguinte. Eles não esperaram dar a notícia àquela igreja que estava nascendo ali. Já havia algumas pessoas naquela igreja. Eles não esperaram. Eles ficaram impressionados, porque aquele homem creu. O Espírito Santo convenceu aquele homem que ele precisava de Cristo Jesus. Mas o versículo 32 diz que aquele homem, aquela questão foi decisiva para aquele homem, mas foi para a família também. Veja aí o versículo 32, que diz assim, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Meus irmãos, a bênção do Senhor foi tão grande, que aquele homem, ao entender o Evangelho, ao entender a salvação, falou, peraí, e chamou os seus. Para a gente entender um pouco, né? Naquela época era diferente, as cadeias, não é igual hoje que tem lá nós temos aqui a cadeia, né? Todo o presídio. Lá era um negócio meio terceirizado. Por exemplo, existia um carcereiro, o carcereiro era responsável pelo preso. Onde ele ia colocar esse preso, se ele quisesse amarrar numa árvore, colocar dentro da casa dele, isso não interessava. O que interessava para as autoridades era o seguinte, que na hora que fosse buscar o preso, o carcereiro tinha que dar contas do preso.
Então, geralmente, o carcereiro fazia algum local ali perto da sua casa e prendia os criminosos ali, né? De forma que ele estivesse sempre por perto. Então, aquele homem, ao entender o Evangelho, os irmãos podem imaginar a cena, ele vai até a sua casa. Imagina você ser acordado na madrugada, ser acordado com alguém te chamando na madrugada, você aí que é filho, filha, né? Seu pai, sua mãe, te acordando, tirando você da cama, você esposa, tirando você da cama na madrugada e dizendo: venha depressa, depressa, tem uma coisa muito importante que vocês precisam ouvir agora. Talvez alguém esfregando o olho e dizendo: mas não pode se deixar para amanhã, espera amanhecer o dia. Mas aquele homem percebeu que aquilo era extremamente urgente. Então ele acordou-os da sua casa. Ele levantou-os da sua casa na madrugada, porque ele percebeu que aquilo que ele entendeu era extremamente urgente. Meus irmãos, como a gente pode aprender com isso? Que às vezes, nas melhores situações, nós, como a gente costuma dizer, às vezes fazemos corpo mole, né? Com a palavra de Deus. Será que ela é tão importante assim, que vale a pena eu ter toda essa urgência? Aquele homem percebeu que a mensagem que ele ouviu, os da sua casa precisava ouvir também. E a sua casa ouviu. E a palavra que aparece aqui para sua casa, né? É uma palavra que não significa só família. Ou seja, a pregação ali não foi só para o filho, para a filha, para a esposa, os que estavam ali, né? Da sua família. A palavra casa aqui é um pouquinho mais abrangente. Naquela época a gente sabe que tinha os escravos. O Império Romano tinha escravo. E que era barato. Então alguém que tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha lá na sua casa alguns escravos que serviam a família. Então quando falo os da sua casa aqui, também está incluído, se o carcereiro tinha, o texto não diz, mas se ele tinha gente que trabalhava para ele, escravos, também essa turma foi acordada, na madrugada. Olha, é urgente, venham, vamos ouvir. E a Bíblia fala que essas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, a urgência aqui nos ensina o seguinte: será que nós temos tido também toda essa urgência? Pessoas da nossa família, é bonito de ver muitas vezes pessoas que toda a família estava longe de Jesus, longe de Deus. Quantos testemunhos nós temos assim? Pessoas que andavam sem Cristo e de repente um membro da família é alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ele entende a mensagem do Evangelho. E eu mesmo já tive a bênção de pastorear igrejas que aconteceu isso. Alguém foi alcançado pelo Evangelho e através daquela pessoa, ele então começou a trazer outros. Um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe, e etc, e etc. Começaram a ser também alcançados pela graça. Mas esse homem percebeu que o que ele recebeu, aqueles que estavam na sua casa, que ele tinha tinha autoridade sobre eles, tinha como acordá-los naquela mesma hora, ele o fez. Ele o fez, porque percebeu que nós não podemos esperar um segundo sequer em relação ao Evangelho. É urgente. É urgente. A pregação do Evangelho não é para amanhã. A pregação do Evangelho é para hoje. É para hoje. Nós precisamos nos conscientizar disso. Jesus conta 3 parábolas ali em Lucas. 3 parábolas que alguma coisa sempre é perdida, né? Então primeiro ele fala da parábola da moeda perdida. Então uma mulher lá perde dentro de casa uma dracma
e está perdida ali. Mas ela vai zelosamente, ela varre cada cantinho da casa, ela procura em cada local até achar. E ela não sossega enquanto aquela moeda não é achada. Aí nós temos a parábola da ovelha perdida. E a ovelha perdida, então, que se perde lá pelos montes e penhascos, o pastor daquela ovelha, ele procura aquela ovelha em cada caminho, atrás de cada monte, até achá-la. E depois nós temos a mais famosa delas, que é a parábola do filho perdido. O rapaz, então, que sai de casa e se perde. Mas o pai não perde a esperança. E o pai, então, o vê e o espera, melhor dizendo, o espera e finalmente o vê, até que ele volte. Então isso nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos de um zelo. Nós precisamos de um zelo na evangelização. Nós não podemos ser muito rápidos em desistir das coisas, em parar de falar do Evangelho, em parar de anunciar o Evangelho. Nós precisamos desse zelo evangelístico na nossa própria vida e na nossa igreja. Então este homem, este carcereiro, esse novo convertido, ele acabou de ouvir a palavra de Deus e ele imaginou em seu coração quem são os mais próximos que eu possa alcançar imediatamente. E ele então bate, esmurra as portas da sua casa, chama os nomes dos seus queridos e diz: vem aqui, que há algo importante. Não pode esperar o outro dia. Não pode esperar o outro dia. Meus irmãos, nós precisamos ter esse mesmo zelo. Ele então percebeu que essa questão da salvação era decisiva não só para a sua vida, mas era decisiva para a sua família, para aqueles que o cercavam, aqueles que estavam próximos dele, que ele podia imediatamente falar a respeito disso. Quando Jesus Cristo fala no último discurso dele lá para os discípulos, lá em Atos 1, quando ele fala: vocês devem ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Lembra desse texto, Atos 1:8? Muita gente quer evangelizar os confins da terra. E Jesus fala que a gente tem que começar aonde? Onde nós estamos. Nós precisamos ser responsáveis ali e evangelizar ali. Se Deus colocou você no serviço que você está, na família que você está, no grupo de amizade que você está, e etc, etc, não é só para você passar o tempo no WhatsApp mandando coisas que não têm significado. E nem passar o tempo na internet postando coisas inúteis. Mas que você tenha uma consciência missionária, evangelística, de que há pessoas perdidas, que elas aparentam um sorriso no rosto, que está, às vezes até tudo bem financeiramente na sua vida, mas a sua alma está irremediavelmente perdida enquanto ela não se encontrar com Jesus. Nós precisamos nos conscientizar dessa realidade. E esse texto aqui, versículo 33 e 34, eu vejo aqui a questão do comportamento, né? Houve uma mudança significativa no comportamento, e é isso que marca a conversão de uma pessoa. O versículo diz aqui, assim: naquela mesma hora da noite, já era tarde, como eu falei, madrugada, imagina você, já passava da meia-noite, ainda Paulo e Silas fez uma pregação, ensinou, depois foram lá, chamaram a família, vieram onde estava Paulo e Silas na cadeia, e ele pregou para a família, e o texto diz assim: naquela mesma hora da noite, alta madrugada, cuidando deles. Ninguém havia cuidado daqueles missionários. Lavou-lhes os vergões dos açoites. Então, meus irmãos, imagina você ser empurrado para dentro de uma cadeia, todo machucado. Ninguém cuidou deles. Mas agora há um cuidado. Aquela família mudou. Você pode perceber
Eu tive um colega meu que, quando era criança, os pais dele eram donos de uma funerária. E a gente morria de medo de funerária, dessas coisas. Mas esse colega meu não. Ele não. Ele não tinha medo algum. Porque ele cresceu ali. Então você pode imaginar essa família que estava acostumada a ver presos, gente ruim, gente chegando na cadeia todo arrebentado, e não se importava com isso, eles já estavam acostumados. Mas agora alguma coisa mudou. Eles foram transformados. O coração deles então se torna um coração amigável, amoroso, misericordioso, gracioso. E a Bíblia diz que os missionários são cuidados por eles. Eles lavam esses ferimentos, porque eles foram jogados ali de qualquer jeito. Certamente não comeram, foram jogados na cadeia. Mas o versículo 34 diz assim: então levando-os para a sua própria casa. Eu acho interessante, quando Lucas então narra a sua própria casa, lhes pôs à mesa, deu de comer, cuidou daqueles homens, uma roupa melhor, lavou, e colocou à mesa e falou: olha, está aqui, vamos comer. Houve uma mudança significativa no coração daquelas pessoas. Meus irmãos, ninguém que se encontra com Jesus e é por Ele transformado, continua a vida da mesma forma. É impossível isso acontecer. É impossível alguém que se diz então amar a Jesus, que foi transformado por Ele, ser indiferente ao perdido, indiferente àquele que necessita dele. Isso é impossível. O coração do crente jamais pode ser um coração endurecido. E isso é algo que nós vemos aqui, que eles então cuidam daquelas pessoas. Meus irmãos, o texto diz para nós assim: e com todos os seus, veja aí o versículo 34, então quando fala que os leva à sua própria casa, né? Imagina se eles já fizeram isso com outro preso qualquer. Jamais fizeram isso, mas fizeram isso com Paulo e fizeram isso com Silas, porque perceberam que eram homens enviados por Deus para trazer uma mensagem de salvação à sua vida. E ali eles comem juntos, e o texto diz assim: com todos os seus, a família toda reunida, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma casa que ama Jesus pode passar por momentos difíceis, pode passar por momentos tenebrosos, mas uma casa que tem Jesus, meus irmãos, nós não podemos perder de vista que nós precisamos demonstrar alegria por ter crido em Deus. Essa é a fonte da alegria do cristão. Não é se a mesa está farta, não está dizendo aqui, olha, então diante daquela mesa farta, comidas saborosas, que eu acho que não era grande coisa, feita na madrugada, e eles ficaram alegres com a comida. Não! A Bíblia diz que eles ficaram alegres porque haviam crido em Deus. Então, a vida, com a permissão do nosso Deus, e muitas vezes o Senhor mesmo, Ele coloca isso para que a nossa fé seja provada, ela pode se mostrar muito amarga para nós, muito difícil. Mas é ali que o Senhor nos convida a crer, nos convida a viver aquilo que nós dizemos crer. É ali que a nossa fé é manifestada no nosso Senhor. Meus irmãos, é uma bênção maravilhosa quando a nossa vida particular, a minha relação com Deus, é restaurada. Você, como a palavra de Deus diz em Isaías 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E é maravilhoso quando você crê e você entende o Evangelho,
e você crê que o Senhor Jesus Cristo carregou todos os seus pecados. Então aquilo que Isaías fala, lá em Isaías 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, Jesus Cristo remove essa separação. E é isso que ele vai ensinar lá no Novo Testamento. Ele removeu aquilo que nos separava de Deus. Então os nossos pecados não fazem mais separação entre nós e Deus, se nós cremos no Senhor Jesus. Isso foi removido, então a minha vida particular com Deus é restaurada. Pense um momentinho nisto, e vê se isso não traz alegria ao seu coração. Saber que aquilo que te mandaria inevitavelmente, sem apelação para o inferno, os seus e os meus pecados, foram removidos. E a Bíblia vai mais longe dizendo que não há mais acusação contra nós. Quando Satanás, quando o mundo acusa que há um pecado na nossa vida, o Senhor Jesus vai dizer: eu já paguei. Eu já removi. Essa é a bênção daqueles que creem desse Evangelho. Então essa relação particular é restaurada. O texto diz que a relação familiar é restaurada, a relação social é restaurada, tudo é restaurado na vida daquele homem. Um homem que não se importava com a própria vida, certamente não se importava com a vida do outro, e se ele não se importava com a sua própria vida ao ponto de tirá-la, certamente não havia uma boa relação familiar. Mas o texto diz que agora esta família, porque creram em Jesus, eles adoram o Senhor juntos. Que bênção! Por isso, pai, mãe, não pare de orar pelo seu filho. Não pare de orar por ele. Mesmo que no exato momento você não o veja do seu lado louvando a Deus, não pare de orar por ele. Ore. Porque a maior bênção é poder reunir a nossa família em torno do Senhor e se alegrar, porque todos creram em Deus. Então é algo que nós precisamos pedir ao Senhor, pela nossa própria vida e pela vida da nossa família. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que aquele Senhor que fez essa transformação miraculosa na vida do carcereiro, que vocês percebam que nem nome tem. Nós não sabemos o nome dele, nem da família, nem nada. É uma experiência que Lucas narra de alguém que estava sem esperança e foi alcançado pela graça. Isso também, meus irmãos, acontece conosco hoje, quando nós cremos no Senhor. Talvez você tenha vivido sem esperança, sem alegria, sem perspectiva, triste. O texto fala que é crer no Senhor Jesus. Crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então faça isso. Vamos orar. Fale com o Senhor nesta noite. E nós estamos próximos aqui a participar da ceia. Coloque diante do Senhor, você que vai participar da ceia. Senhor, o Senhor sempre me dê a alegria da salvação. Não deixa esse mundo, não deixa o inimigo da minha alma, qualquer fator, roubar esta alegria, mas que ela seja permanente e sempre presente na minha vida.